Você já ouviu falar que os homens legais, eles acabam tendo uma dificuldade maior nos relacionamentos, no sentido de iniciar um relacionamento? Então essa mulher pode chegar para você e dizer: "Bah, você é muito legal, mas não vai rolar". Por que que isso acontece de fato? Por que que os caras legais acabam tendo, comparado aos demais homens que não têm esse perfil, por que que eles acabam ficando em desvantagem? Eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês que justamente para nós pensarmos o porquê que isso provavelmente acontece. Eu já falei em vídeos anteriores o quanto que a postura corporal ela é muito importante e até determinante, eu diria, em algumas situações. Principalmente pensando nessa questão da conquista, nessa questão de demonstrar. Então, presencialmente, fisicamente, a postura, ela é algo que fala muito. A gente pode não falar verbalmente sobre algo, mas a nossa postura, o nosso comportamento, ele vai dar vários indícios, por exemplo, se a pessoa está interessada, se ela não está interessada. O nosso cérebro, com o passar da nossa evolução, ele tem a capacidade de conseguir inferir o que a outra pessoa quer dizer. O que isso significa, Juana? Por exemplo, eu posso ver uma pessoa que tem uma determinada expressão e eu posso deduzir o que ela quer ou o que ela está pensando. Eu leio mentes? Não, obviamente eu não leio mentes. Mas de acordo com a postura, de acordo com a forma como ela está, eu posso sim entender se ela quer sair desse ambiente, por exemplo, se ela está com medo, se ela está assustada, se ela está com nojo, enfim, todas essas possibilidades. Então, quando eu falo da postura, gente, é algo que é realmente muito importante e precisa ser levado em consideração. Você que se coloca, né, se isso já aconteceu com você, das mulheres ficarem dizendo: "Ah, você é muito legal, eu quero te ter como amigo". Isso é algo ruim? Obviamente não. Mas dependendo da sua postura, dependendo daquilo que você faz, você já se coloca como um amigo. Você não se coloca como um parceiro. E aí é onde existe algumas questões importantes de você pensar e você observar. Isso significa: "Ah, Juana, mas agora eu não posso mais ser legal, eu não posso mais ser amigo"? Obviamente não, não é isso que eu estou falando. Mas dependendo daquilo que você faz, você acaba sim se colocando nessa zona de amizade, e isso para a construção de um relacionamento é óbvio que ela é importante, mas dependendo do que você faz, dependendo da forma como você age, essa mulher, ela não vai mais conseguir te olhar como um homem, principalmente pensando no homem em ter algum tipo de relação. Então isso que eu trago para nós refletirmos e vocês pensarem. Daqui um pouco vocês são muito legais de uma maneira onde essa mulher não consegue mais ver vocês como alguém para se relacionar. Numa relação, gente, é muito importante, durante uma relação, independente o nível de relação, tá? Seja uma relação casual, seja namoro, casamento, enfim. Uma das questões bem importantes relacionados a um relacionamento, nós temos, né, o sexo. A gente não pode deixar de considerar como um nível de importância. Por que muitos relacionamentos às vezes terminam? Porque essa questão sexual ela não acontece mais. E aí o que acontece? Muitas vezes não se vê muito motivos por permanecer com essa pessoa. Então, o que eu gostaria de fazer vocês pensarem? Você que se coloca, então, que é esse cara muito legal, talvez você não está conseguindo despertar nessa mulher algum nível de interesse sexual, Então, de você poder prestar atenção neste sentido e se colocar dessa forma. Quando vocês estão juntos ou quando vocês forem ficar, perceba exatamente o que você faz, como que é a sua postura, o quanto que você de fato consegue ou não excitar essa mulher, propriamente dito, pensando dessa forma. Então, trabalhar melhor esse aspecto. E aí, quando você perguntar: "Juana, mas do que as mulheres gostam e tudo mais?" Gente, essas pessoas que ficam falando, né? "Ah, faça isso porque isso é bom, porque mulher gosta assim, porque mulher gosta assado".
isso não existe, porque cada pessoa ela é uma pessoa. Então, para algumas mulheres algo vai ser bom, para outras nem tanto. Para algumas vai dar muito prazer, para outras não. Então, a pessoa na qual vocês estão saindo, na qual vocês estão se envolvendo, é com essa pessoa que você tem que se importar e é com ela que você tem que conversar a respeito, para saber o que para essa mulher é excitante, o que para essa mulher é importante na questão do sexo propriamente. Então, por exemplo, mas antes de começar a conversar sobre isso, por exemplo, né? Quando você vai ter o primeiro contato, é importante a questão, de novo, da postura, de que forma você vai se colocar. Então, de você poder segurar essa mulher, talvez com um pouco mais de força, não agressivo, né, gente? Então, às vezes tem alguns homens que tem essa coisa muito, não, mulher gosta de pegada, então tem que ser forte. Tem mulher que não gosta. Então, por isso que é importante sempre estar perguntando, conversando, né? Mas ter essa questão mais firme. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é diferente. Você não vai colocar força, você vai ser firme, tá? A questão do beijo é muito importante, né? A questão do contato físico. Então, de poder entender para essa pessoa o que de fato para ela faz diferença. O que no corpo dela ela entende como mais sensível e que contribui justamente para essa questão da excitação. Então, cada pessoa vai ser única. Então, para algumas mulheres, talvez o seio, né? Ou outras partes do corpo. Então, para isso, vocês precisam conversar. Para isso, vocês precisam perguntar. Vocês precisam poder estarem mais abertos a conversar sobre isso. E não ter em mente, eu sou o homem, então eu preciso saber o que precisa ser feito. E aí se coloca essa responsabilidade muito grande. No sentido de ter que dar prazer, de ter que agradar. E aí, às vezes, sob essa pressão, é mais complicado colocar isso em prática. Então, pontos importantes para serem observados. Primeiro, se você é um cara que tem muito esse aspecto de querer agradar, querer fazer muito, querer estar muito presente. Num primeiro momento, tá? Isso pode acabar levando para um outro lado de ficar muito nesse aspecto de eu sou muito legal, eu sou muito prestativo, eu estou sempre disponível. Então, cuidar um pouquinho nisso. Não é que vocês têm que responder a mulher de 12 em 12 horas, tá, gente? Então, né, homem antibiótico não, né? Então, de ficar respondendo lá de vez em quando, isso não é o objetivo também, tá? Então, assim, vamos tentar achar o meio termo, nem 8 nem 80, nem estar muito presente e nem estar muito ausente. Então, encontrar o meio termo, tá? O outro aspecto que eu acho que é bem interessante de vocês cuidarem e perceberem em vocês é esse nível de conseguir deixar a mulher nesse nível de excitação maior. Porque se vocês têm uma dificuldade maior, gente, de causar esse tipo de excitabilidade, vai ficar mais complicado, tá? Porque o que acontece com as mulheres? Quando a mulher, ela coloca o homem nessa zona da amizade, muitas vezes ela não consegue se sentir atraída sexualmente por esse homem. Para os homens eu sei que isso é um pouco diferente, né? Então tu pode ter uma amiga e mesmo assim tu te sentir atraído sexualmente por ela. Com as mulheres isso já é um pouquinho diferente. Então tem mulheres que colocam então o homem nessa zona e ela não consegue mais se ver tendo uma relação sexual com ele. Então por isso que é importante vocês não chegarem a ultrapassar essa linha. No momento onde vocês ultrapassarem essa linha, fica muito mais difícil retroceder. Eu diria até que muitas vezes é impossível retroceder. Então cuidem para não ultrapassar esse momento, esse passo, tá? Então, observem isso, né? Observem se quando vocês saem com uma mulher, se vocês conseguem deixar ela excitada o suficiente para ela querer ter uma relação com vocês. Então, não é só questão durante o sexo, é anterior a isso, né? É o contato físico, é na conversa, enfim, de ela ter, né, comportamentalmente falando, demonstrações que façam vocês entenderem que sim, ela está interessada a ponto de querer beijar você, de querer abraçar você, de querer estar com você de uma forma mais íntima. Então, isso são pontos importantes de vocês observar.
Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.